Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem Yahushua Hamashia. Bendito é o nome de Yahushua Hamashia, o Rei dos Reis, aquele que veio ao mundo como ser humano para salvar a humanidade. Bendito é o Pai Celestial, que com amor imensurável, Ele ofertou ao seu unigênito Filho o seu amor ao mundo, para que todo aquele que o recebesse, nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Beshem Yahushua Hamashia. Bendito é o nome do Filho amado, Yahushua Hamashia. Shalom a todos, Shalom Haverim, Shalom amigos, que o Criador dos céus e da terra esteja abençoando a sua vida neste momento, a sua casa, a sua família, os seus caminhos, os seus negócios, o seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, que o Eterno esteja estendendo a sua mão e tocando e abençoando grandemente. Eu quero ler para você o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Aqui há uma palavra muito esclarecedora. É um versículo bem pequenininho, porém é muito esclarecedor isso. A gente vê tantas coisas acontecendo aí, a gente vê tantas invenções humanas, tantas criações carnais, vamos dizer assim, que a gente chega a nos perguntar, será que o Eterno mudou? Será que o Eterno mudou a sua opinião, o seu jeito de ser, o seu jeito de agir? Olha só. E aquele que vive segundo o que está escrito na Torá, que vive a palavra do Altíssimo, muitas vezes questiona consigo, se ele não mudou, o que acontece com as religiões, que há tantas coisas, tantas invenções humanas dentro das religiões, tantas coisas antibíblicas, vamos dizer assim, contrária à Torá, que a gente questiona, mas que coisa estranha, o que está acontecendo neste mundo? Porém, o Eterno ele esclarece, que ele deixa bem claro para nós aqui, para mim, para você, para todo aquele que é messiânico. Nós somos uma comunidade messiânica, nós somos seguidores do Mashiach. Nós, do Ministério do Evangelho Celestial, o teu Elohim reina. Nós somos um povo que buscamos viver e obedecer o que está escrito na Torá e nas Sagradas Escrituras. Procuramos praticar os mitzvot, os mandamentos, os roquins do Eterno. Não sabemos tudo. Não sabemos 10% do que deveríamos saber. Porém, o pouco que aprendemos, que sabemos nas Sagradas Escrituras, buscamos pôr em prática na nossa vida. Sem querer tirar alguma coisa. Porque a gente vê aí muitos tirando em alguns lugares, outros acrescentando. Mas o que o Eterno fala a respeito disso? Qual é a palavra do Eterno a respeito dessas modificações tão drásticas das igrejas, das religiões? Por isso nós não somos religiões, nós não somos igreja, nós somos uma comunidade, uma carral, nós somos uma congregação messiânica. Igreja, a palavra igreja significa saia para fora para adorar o Deus Sol. Quem inventou esse nome, quem colocou esse nome nos agrupamentos de pessoas foi Roma. Igreja, nós não somos igreja, nós somos uma congregação, nós somos uma congregação messiânica, nós somos uma carral, um agrupamento de pessoas que busca aprender e praticar a palavra do Altíssimo. Olha o que está escrito aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Adonai, não mudo. Olha que esclarecedor. Ele muda? Será que ele mudou? Será que essas coisas que acontecem dentro
das religiões, dentro das igrejas. Será que isso é do Eterno? Se ele está dizendo que ele não muda, não há alteração nele. Ele é o mesmo que fez Adão, que fez Havá, que desde o princípio. Ele não mudou de opinião, ele não se modernizou. Ele continua sendo o mesmo. Da mesma feita, da mesma maneira, a palavra dele também não muda. Se ele não muda, a palavra dele também não muda. Por isso ele diz aqui: eu sou o Adonai, não mudo, não mudo. Ele não muda, ele não é alterável, ele não muda de opinião. Ele diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Eterno, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é aquele que não muda, não há alteração nele. Por isso Yeshua, Yahushua HaMashiach, disse aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dá uma olhadinha o que está escrito aqui. Eu quero esclarecer isso, trazer em memória isso, para que você não seja enganado, não seja manipulado. Olha só, capítulo 5 do Evangelho de Matitiahu, está escrito assim, versículo 19: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino de Elohim. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino de Elohim. Olha só. Quem ensinar, um que seja. Eu vejo aí até comunidades messiânicas dizendo: não precisa fazer isso, não, sem base da Sagrada Escritura, sem mostrar nenhum respaldo bíblico. Eu gosto de assistir, até sou inscrito em uma das comunidades messiânicas, só que tem coisas ali. Eu acho o professor lá, o que ensina lá, eu acho ele muito inteligente, uma pessoa que tem uma eloquência muito boa, um ensinamento, uma inteligência muito grande a respeito, porém ele ensina alguma coisa que não é. Ele tira alguns mandamentos, ele exclui alguns mandamentos. Esses dias me perguntaram, profeta, mas os dízimos não devem ser dados somente aos levitas? Somente aos sacerdotes, aos corrém? Aí eu disse para eles, para esse irmão que me falou isso, eu disse para ele: meu irmão, Melquisedeque era sacerdote do Elohim Altíssimo, e não sacerdote de uma religião, de Israel, não. Na época nem existia Israel. Na época nem existia Jacob. Melquisedeque era sacerdote do Elohim Altíssimo. Se você reconhece um sacerdote, um profeta, como verdadeiro, e que vive as Sagradas Escrituras e que pratica a Torá, independentemente de ser judeu, messiânico, etc., de qualquer religião, se você vê frutos na vida dele, da prática das Sagradas Escrituras, você o reconhece como um ensinador de justiça, como está escrito em Irmiarro, então você deve devolver o seu dízimo e pedir que ele consagre ao Eterno e pedir que ele abençoe sua vida. Agora, há muitos
que negam isso? Por que as religiões são tão ferrenhas em combater o dízimo? Quando não combatem, acrescentam. Né? E isso é um meio de combater também. Porque se eu alterar, eu estou combatendo. Eu não devo alterar nenhum mandamento do Eterno. Eu não devo aumentar e nem diminuir sequer um mandamento do Eterno. Mas aumenta um mandamento segundo as suas vontades e diminui o que a palavra do Eterno diz. Olha só. Se é para minha vida, em prática da minha vida, eu devo praticar. Eu devo praticar. Se eu estou dentro, se eu aprendi esse mandamento, eu devo praticar. Olha só. Melquisedeque, sacerdote justo do Elohim Altíssimo, ele recebeu a dízima, o dízimo de Abraão. Não existia Israel, não existia Yaakov, não existia Abraão, que era um tzadik, que era um amigo do Eterno. Existia Melquisedeque, que era o próprio Yahushua HaMashiach, que se materializou como ser humano e veio para ver se o coração de Abraão era realmente fiel ao Eterno. E Abraão foi fiel. Abraão foi fiel. Fazendo o quê? Sendo abençoado por Melquisedeque e depois devolvendo a ele a dízima. O dízimo. E a palavra dízimo significa 10%. Alguns alteram. Você vai dar dízimo de 20%, dízimo de 30%. Não existe isso. A palavra dízimo, dizimei, ou no hebraico maaser, significa a 10ª parte. E é só isso. Oferta voluntária é aquela que você se dispõe a fazer do seu coração em agradecimento ao Eterno. Oferta alçada é aquela que o sacerdote, ele propõe aquela oferta. Ele propõe para que as pessoas façam algo a mais. Porque aquele que não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus são servo inútil. Não exceder no sentido de alterar ou de modificar alguma coisa, não. No sentido de fidelidade. Por que Yeshua falou isso na época dele? Porque naquela época, os escribas, os fariseus, eles eram infiéis. Só bastava ser fiel para fazer além. Porque ensinar é uma coisa, praticar é outra. Os escribas, os parush, os soferins, eles ensinavam, porém eles não praticavam. Então fazer além do que os escribas e do que os fariseus, os soferins e os parushim faziam, é ser fiel, sem aumentar, sem diminuir. Amém? Está escrito aqui. Olha só, capítulo 3 do livro de Malaquias, versículo 6. Porque eu, Adonai, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Yaakov, não sois destruídos. Ele não muda. Ele não muda. Não tem como alterar. Não tem como deturpar. O que as religiões ensinam, o que eles praticam, que ele cai para um lado, levanta, cai para o outro, aquelas coisas todas, são invenções. E muitas vezes são ações de espíritos malignos. Quando não, ações de carne humana. São atos carnais. Que alimenta seus egos. Alimenta os seus quereres, porém não tem nada a ver com o Eterno. Seja um praticante das Sagradas Escrituras, seja um messiânico, seguidor do Mashiach, de Yahushua HaMashiach, e não seguidor de fulano, beltrano, ciclano, não seguidor da religião tal, Y, não.
siga o Mestre, obedeça a sua palavra, a Torá, que é a palavra do Todo-Poderoso, e você será grandemente abençoado. Seja fiel. A fidelidade atrai a bênção, a infidelidade atrai a maldição. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, eu creio que Tu falaste ao coração destas pessoas que estão vendo esse vídeo. E essas pessoas, Pai, compartilharão com outras. Quando se inscreverem no canal, fazendo assim, propagando a Tua palavra, porque quando compartilham, eles estão ministrando indiretamente, estão ensinando, Pai, a andar no caminho. Porque Yahushua HaMashiach, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E todo aquele que anda no caminho, todo aquele que vive a verdade, com certeza obterão a vida do eterno, vida com abundância. Assim eu abençoo a vida de todos. E se neste momento há alguém doente, se neste momento há pessoas sofrendo com enfermidades físicas, psicológicas ou espirituais, Pai, eu uso o poder e a autoridade que há no nome de Yahushua HaMashiach. E eu repreendo todo o mal agora. Você doença, você enfermidade, você dores, ouça minha voz e bata em retirada. Sai desta vida, sai desta casa, sai desta família, sai dos caminhos desta pessoa. Todo mal, toda maldição, sai agora, vai embora e não volta mais. No nome de Yahushua HaMashiach. Pai, a partir desse momento, os ensinamentos, os mandamentos que Tu tem nos ensinado, esta pessoa irá praticar. E com certeza, o mal não tocará na vida dela. Porque maldição sem objetivo, sem causa, não se cumprirá. Eu tenho a certeza que se ela for fiel a Ti, ela jamais será tocada pelo mal. Pois aquele que te pertence, o maligno não toca. Assim eu declaro todos abençoados, guardados e protegidos, livres, libertos de todos os males. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Tome posse, seja grandemente abençoado. Venha participar conosco na nossa congregação na cidade de Guarapuava, que é no bairro Concórdia, Rua Cabo Frio, número 151. É numa casa, você vai chegar, vai ter uma casa e ali você vai estar entrando em contato conosco, você vai ser recolhido para dentro desta casa, onde nós compartilhamos da palavra do Altíssimo e nós vivemos, praticamos as Sagradas Escrituras. Que o eterno Criador dos céus e da terra te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. Nunca se esqueça, o teu Elohim reina, o nosso Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.